A paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Espero que sim. Vim aqui gravar o estudo da revista Vida Cristã. Estamos atrasados, né? Esse mês nesse trimestre, né, a gente estava querendo voltar a fazer os estudos de forma presencial. Mas aí tivemos o aumento no número dos casos de Covid e achamos mais prudente esperar mais um pouco, né, até a gente conseguir fazer os nossos encontros presencialmente. Então, nessa semana eu vou estar trazendo os 3 estudos da revista. Os 3 estudos falam sobre a graça de Deus e é sobre isso que a gente vai estar meditando. A revista que a gente tá é essa daqui. Olha como tá fofa. Muito linda. Quando eu peguei essa revista, foi assim que eu descobri que tava grávida. Eu peguei a revista e meu Deus, que fofo. Ai, gente. Então vamos lá, vamos começar. Se você tem a revista, a gente vai pegar a lição que tá na página 48, que fala sobre a graça que fortalece. Se você não tiver, não tem problema, acompanha comigo. Eu vou estar lendo e comentando algumas coisas. O texto base se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de 1 a 13. A gente vai estar lendo. Fala assim a palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Vamos estar orando para a gente começar a meditar na palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos acompanha, que nos assiste e que é capaz, Senhor, de nos fortalecer em Ti, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração acerca dessa palavra, através dessa lição já preparada, ó Pai, pela revista Vida Cristã. Deus, que a Tua palavra encontre em nós corações férteis, Senhor, com bom solo, ó Deus, para que a Tua palavra seja germinada, cresça, frutifique, Senhor, para Ti mesmo, ó Deus. Senhor, seja com cada um de nós, ó Pai, nesse momento, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A revista traz como tema o título A Graça que Fortalece. Começa dizendo que
a graça do Senhor, ela além de conceder a nós salvação, ela também fortalece a nossa vida em vários aspectos. Na introdução, o autor, que é Antônio Alves da Silva Neto, ele começa dizendo o seguinte: a graça divina, além de primordialmente nos conceder o benefício da salvação, favorece-nos em uma série de outros aspectos da nossa vida. Nesse estudo, trataremos sobre a graça que nos fortalece, baseado nas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Fortifica-te. A ordem dada por Paulo ao seu aprendiz vem do original grego. É um termo que deriva da mesma raiz da palavra poder, assumindo os seguintes sentidos: ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Ou seja, aqui no capítulo que nós lemos, logo no início do capítulo 2, Paulo começa dizendo assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que o autor está dizendo aqui, ele está dizendo: tu, pois, filho meu, seja forte. Revista-se de força, receba a força, cresça em força. A ideia aqui é de uma fortaleza. Essa força que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo refere-se a uma fortaleza. Nos remete àquela imagem de filmes ambientados no tempo medieval, como as guerras da época eram travadas corpo a corpo. A fortaleza era algo que trazia segurança aos povos em momentos de dificuldade e ameaça. Vemos isso nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Essa questão da fortaleza, os escudos que eram usados, que protegiam o povo, que protegiam os soldados. É dessa força que o apóstolo Paulo está falando, para Timóteo se revestir, se fortalecer na graça do Senhor. A gente sabe que uma fortaleza ela é formada para nos defender dos ataques do adversário. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo para ele se fortalecer na graça do Senhor, de forma que ele esteja blindado contra os ataques adversários. Esta é possivelmente uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. E mesmo sem termos certeza dessa informação, podemos ver isso no tom que ele escreve. As palavras soam meio que como uma despedida. Aqui ele dá conselhos preciosos que servem não só para Timóteo, mas também para nós. Há, pois, uma pergunta que pode guiar a reflexão baseada nesse poder. Para que a graça divina nos fortalece? Ou seja, o Senhor, ele por meio da graça, por sua graça, ele nos salva, somos salvos pela graça. Por mais que a gente queira se esforçar para alcançar essa salvação, a gente não consegue em nós, não tem como, não tem méritos em nós que sejam suficientes para obter salvação. Então o Senhor, ele nos salva pela sua graça, ou seja, o seu favor que nós não merecemos. Ele nos salva, ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos capacita e ele nos fortalece. Tudo isso pela graça. Ele nos assiste, ele nos consola, ele nos dá tudo que a gente precisa. E tudo pela graça. Nós não merecemos nada disso. Ele nos dá tudo isso, mesmo sabendo que nós não merecemos, mesmo sabendo que jamais conseguiríamos retribuir todos esses benefícios,
O salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por mais que a gente queira, mesmo que a gente se esforce, doe toda a nossa vida, se gaste por inteiro, né? A gente jamais vai conseguir retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele nos tem feito, porque são inúmeros. A salvação, por exemplo, é o principal de todos, não tem como a gente retribuir o sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário por nós. E o Senhor, ele nos presenteia, ele sabendo que nós não merecemos, ele resolve nos conceder isso. Ele nos concede a salvação, ele nos concede tudo que a gente precisa. E para quê? O que a gente faz com tudo isso? O Senhor, eu pensando nessa palavra, né, eu tentando desenhar um entendimento, pensei da seguinte maneira: é o mesmo que o dono de uma empresa precisa de alguém para desenvolver um certo papel, uma certa função na empresa dele. E aí ele para, analisa e pensa assim: bom, o meu empregado, para desenvolver bem essa função, ele vai precisar de um computador. Então, beleza, eu vou dar para ele um computador. Tá, ele precisa de um computador, então ele também precisa de uma mesa, ele precisa de uma cadeira, ele precisa de um telefone, ele precisa de um caderno, ele precisa de caneta, então eu vou dar tudo isso para ele desenvolver bem a função, desenvolver bem o trabalho dele, para ele conseguir trabalhar, ele ter ferramentas na mão para conseguir trabalhar bem, para operar bem. Beleza. Como se não bastasse, bom, o meu funcionário ele também tem necessidades, né? Ele também paga contas e tal, então eu preciso dar ele um salário que seja digno. Beleza. Tá, mas ele precisa se locomover também, ele precisa vir de casa, né, pro trabalho, do trabalho para casa, então vou dar para ele um vale transporte, alguma coisa assim. Vou ajudar ele com o trajeto, com a locomoção. Beleza. Tá, mas ele também precisa se alimentar, então eu vou dar ele. Enfim, o dono da empresa, pensando no empregado, ele concede ao empregado tudo aquilo que ele enxergou que é necessário para aquele empregado desenvolver com qualidade o seu trabalho. Pensando eu um pouco, bem, sim, do meu jeito, assim, não tá. Dá pra gente entender, mais ou menos. O Senhor, ele nos salva, ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos capacita e ele nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver bem aquilo que ele nos chamou. E isso tudo pela graça. Ele nos dá também essa força, essa graça que nos fortalece. E aqui, né, na pergunta que o autor faz, para que o Senhor nos concede essa força? Para que a graça divina nos fortalece? Ele cita 3 pontos, ele lista 3 motivos para a gente meditar. O primeiro dele o primeiro motivo para o qual a graça divina nos fortalece é para suportarmos os sofrimentos por Cristo. No texto que nós lemos, no versículo 2 e 3, fala o seguinte: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A expressão que Paulo usa, referente ao termo sofrimentos, dá a ideia de sofrer junto. Assim, enfatiza: participa dos meus sofrimentos. Esta é uma única palavra no original que significa suportar dificuldades com alguém. Parece que a intenção de Paulo ao dizer que Timóteo fosse fortalecido nessa graça era alertá-lo de que ele iria sofrer enquanto soldado de Cristo nessa vida, mas que com a graça divina poderia ser participante do sofrimento de outros soldados, cumprindo o propósito de Deus. No verso 4 e 5,
o apóstolo mostra por que está afirmando isso ao fazer uso de duas figuras, a de um soldado em serviço e a de um atleta no torneio. O soldado, conforme Paulo, não se envolve em negócios dessa vida. De fato, o soldado de plantão não pode perder seu foco. É por isso que existe a troca periódica de guarda, porque todos devem estar de prontidão para entrar em ação se necessário. Caso uma sentinela ou um guerreiro se envolva em alguma coisa que não seja o seu serviço, as consequências podem ser terríveis. Já o atleta deve correr segundo as normas. Todo torneio possui suas normas, e a premiação dos vencedores depende da obediência às regras durante a disputa. Atletas que vencem provas olímpicas, mas que depois são pegos no exame antidoping, perdem suas medalhas. Afinal, venceram porque contaram com vantagens ilegais sobre os outros competidores. Quantas vezes somos desafiados a correr fora das regras ou a mudarmos nosso foco? Quantos cristãos se envolvem em corrupção, correndo fora das normas, achando que se todo mundo faz, então é normal? Lembremos-nos, existe uma graça que nos fortalece para sermos soldados, que não se envolve em coisas desta vida, resistindo às tentações do que é mais fácil. Por isso, não se junte à maioria, junte-se com a minoria que Deus quer. Aqui ele fala sobre, o apóstolo Paulo fala sobre o soldado que não se envolve nas coisas dessa vida, sobre o atleta que é coroado quando ele quando ele disputa conforme as normas. E o autor traz essa reflexão de que quantas vezes, quantos crentes, quantos cristãos têm se envolvido em coisas ilegais, em corrupção, e deixando, usando essa graça de Deus sobre a vida, deles, sobre suas vidas, para usar para algo que não agrada a Deus. No exemplo que eu citei aqui, sobre o empregado, é o mesmo que depois de ter sido contratado, o empregado receber todas essas coisas, todas essas ferramentas, e ele, ao invés de desenvolver o seu trabalho, ele, ao invés de honrar aquilo para o qual ele foi chamado, ele fica ali vendo as coisas da vida dele. Ele pega o computador e vai ver filme, vai cuidar da vida dele, ao invés de estar cuidando dos interesses daquele que o contratou. Então, é a mesma coisa. O Senhor, ele nos dá as ferramentas que a gente precisa. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, ele nos fortalece, ele nos capacita. E a gente tem que pegar essa graça e devolver para ele em glória. Devolver para ele no bom desempenho daquilo que ele nos chamou. Cada um de nós tem um chamado. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, todo mundo tem algo a ser desenvolvido, todo mundo tem algo a ser feito, por exemplo, se você trabalha e no seu trabalho tem o grupo mais próximo de você são de pessoas desviadas, ou de católicos, ou de espírita, Deus não te colocou ali à toa. Você tem a palavra, você tem a presença do Senhor, você tem a comunicação aberta com Deus através da oração. Deus não te colocou nesse lugar à toa. Você pode ser instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas, Isso também no meio da parentela. Se você tem pessoas que estão passando por dificuldades, parentes que estejam passando por dificuldades, parentes que estejam precisando de consolo, parentes que estejam precisando ouvir da palavra de Deus,
né, e você se cala, você está pegando todas as ferramentas que Deus te deu e você está usando para si, você está guardando, você está negligenciando aquilo para o qual Deus te colocou nessa posição. E isso é muito sério, isso traz consequências sérias para a nossa vida, né? Quando agimos assim. No caso desse exemplo do empregado, se o empregado é pego, né, numa situação em que ele precisa trazer os resultados e ele não tem resultado para trazer porque ele ficou todo o tempo ali ocupado, se for um patrão muito bonzinho, vai dar uma disciplina, vai chamar atenção, vai dar uma advertência, mas por fim vai cansar e vai mandar embora. E Deus faz o mesmo com a gente, né? Ele fala através da sua palavra, ele usa pessoas para falar com a gente, ele nos disciplina muitas vezes, ele nos dá advertência em outras, e chega uma hora que aí me faz lembrar daquela parábola do viticultor, onde o senhor da vinha chega procurando os frutos e, como não encontra, manda que a árvore seja cortada. Basicamente, essa é a demissão. O lavrador ainda vai, insiste, não, senhor, vou cuidar, vou adubar, eu vou tratar, deixa que fique mais um ano. E o senhor da vinha, né, por sua misericórdia, deixa. E eu penso que aqui é a mesma coisa, quando a gente pega toda a graça que Deus nos dá e a gente usa dela para os nossos próprios interesses, isso traz consequências para a nossa vida. Quando a gente pega isso também para coisas ilegais, né? A gente ouviu no domingo que o Senhor não nos tenta além do que a gente pode suportar. A gente viu o exemplo de José, que foi tentado, né, pela esposa de Potifar, e ele fugiu da tentação, né? Então, quando a gente é tentado a agir fora das regras, quando a gente é tentado diante da corrupção, precisamos nos revestir dessa graça de Cristo, que é capaz de nos fortalecer para resistirmos à tentação, a fim de suportarmos os sofrimentos por amor de Cristo. Que sofrimentos são esses? Inúmeros. Inúmeros sofrimentos. No caso aqui, quem tá escrevendo essa carta é Paulo, está escrevendo para Timóteo. Paulo estava preso, algemado como sendo um malfeitor, como sendo um bandido, como sendo alguém da pior espécie. E ele não era, ele só pregava a palavra, ele pregava a verdade, e ele estava sendo punido por isso. Isso era um sofrimento que ele estava passando por amor de Cristo. Paulo aqui, se estava sendo, né, já uma das últimas cartas antes da sua morte, para pensar um pouco, ele estava encarcerado, ele estava algemado, aguardando para morrer. Gente, Timóteo estava solto, estava do lado de fora. Eu não consegui entender muito bem pelas duas cartas se ele era um pastor ou se ele era um obreiro, mas sei que ele tinha algum título na igreja dele, ele desenvolveu algum papel na igreja dele, ele tinha um chamado de Deus na vida dele. E pelo visto aqui ele estava meio que querendo enfraquecer, Paulo tinha sido abandonado pelos seus. Para pensar no que Paulo estava passando por amor de Cristo. Os sofrimentos que Paulo enfrentou por amor de Cristo, e não só ele, mas tantos outros. Para que eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus, quantas pessoas não sofreram? Quantas pessoas não morreram por amor de Cristo? Dedicando a Cristo a sua própria vida, né? Como aqui diz, se, no versículo 11, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Então, essa graça, ela nos fortalece para que venhamos suportar
os sofrimentos por amor de Cristo. E esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o segundo motivo para o qual a graça divina nos fortalece, é para lembrarmos do que nos motiva, para lembrarmos de onde deve estar a nossa esperança. 2 Timóteo, no capítulo 2, 8, no versículo 8, vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Uma coisa que às vezes tira a nossa paz é a falta de motivação para prosseguir. Pois outro benefício da graça que fortalece é nos fazer lembrar do que nos motiva. Não cremos em um Deus morto ou preso. Neste verso, Paulo exortou: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Jesus não está morto, ele ressuscitou. A graça nos fortalece para lembrarmos de qual deve ser a nossa motivação: continuar prosseguindo e servindo a um Deus que está vivo. Essa, portanto, deve ser a minha e a sua motivação. Além de entendermos que Cristo não está morto, vemos que o Evangelho não está preso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Já percebeu como existe crescimento mesmo em meio à tribulação? Parafraseando o texto bíblico, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer a Timóteo. Fortifica-te na graça, meu filho. Tenha sua real motivação. Estou preso, mas Jesus não está morto e nem o Evangelho está algemado. Qual tem sido a minha e a sua motivação? A graça nos fortalece para lembrarmos do que realmente importa. Temos a tendência de acharmos fortaleza em outras coisas. Mas o que deve nos motivar a prosseguir é crer que não estamos servindo a uma filosofia de vida, mas sim a um Deus vivo que se relaciona conosco e que nos fortalece através disso para vivermos. Então, o segundo ponto é que a graça do Senhor nos fortalece para lembrarmos que a nossa esperança, a nossa motivação de vida deve estar em que Cristo Jesus morreu, sim, mas ele ressuscitou. E um dia, se permanecermos com ele, também reinaremos com ele. Um dia, se morrermos com ele, também viveremos com ele como ele vive. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, não me lembro aonde, mas que se esperarmos alguma coisa nessa vida, então somos os mais miseráveis dos homens. Muitas vezes pegamos toda essa graça que Deus nos dá, todos os recursos que Ele nos dá, e ficamos aqui motivados nas coisas dessa vida. Descobrimos a nossa razão de acordar no dia seguinte para coisas meramente humanas, coisas que são para o nosso próprio eu. E essa não deve ser, a nossa motivação principal não tem que ser isso. A nossa motivação principal é lembrarmos de que o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. O nosso Deus não é uma força inconsciente, um ser impessoal. Não, ele é Deus, ele tem consciência, ele tem suas vontades e ele se relaciona conosco. Ele nos fortalece para vivermos para a glória dele. Ele nos criou para isso. Então, o segundo ponto aqui que o autor fala sobre o para que a graça de Deus nos fortalece é para isso, é para vivermos para ele, é para termos a consciência e a nossa motivação na eternidade, em que Cristo Jesus ressuscitou e um dia ele também nos ressuscitará e viveremos por toda a eternidade junto com ele. Amém. Amém. A terceira razão para a qual a graça de Deus nos fortalece
é para continuarmos a missão de evangelizar. No versículo 10, esse texto fala: Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Esse é um ponto importante. É claro que a graça de Deus nos fortalece para cumprirmos essa missão, mas muitas vezes a negligenciamos. Conforme o missionário transcultural Ronaldo Lindório, nunca se pregou tanto sobre missões, nunca se fez tantas conferências missionárias, mas mesmo assim a igreja brasileira nunca negligenciou tanto missão. Lembra aqui do missionário Levi, né, que esteve visitando a nossa igreja, e ele falou justamente sobre isso, que existem tantas igrejas no Brasil, mas que os crentes vivem dando cabeçada um com os outros, e enquanto a missão, o ID, tem sido negligenciado. E por que isso? Porque o nosso problema não é de conhecimento de missão. Nós conhecemos o nosso ID, nós sabemos que devemos evangelizar. Mas o nosso problema não está em conhecer, em saber, está em praticar. Além da falta da prática da missão, também há a falta de perseverança nela. Existem pessoas que até fazem missões por um momento, mas não perseveram. Por quê? Existem vários motivos. Um deles é o desânimo causado pelos resultados humanos. Ora, a obra missionária não pode ser feita baseada em resultados humanos, mas em obediência. Às vezes aqui a sua missão, por exemplo, pode ser orar por alguém. Pode ser evangelizar alguém e de repente você vai olhar e você não vai encontrar resultado. Você vai orar e parece que as coisas vão piorar. Parece que as coisas só pioram. Parece que aquela pessoa, quanto mais ouve da palavra, menos ela se importa, menos ela quer ouvir, mas Deus te mandou falar? Então continua falando. Você não pode fazer isso, né? Fazer missão, porque isso é uma obra missionária também, baseado nos resultados humanos, mas em obedecer a Deus. Nesse versículo, Paulo afirma: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo a tudo suportava, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse pregada. E porque existem escolhidos, através da mensagem pregada, estes irão responder positivamente à palavra de salvação. E qual o problema, então? Precisamos de algo para nos fazer suportar. Mas o quê? Exatamente aquilo que estamos estudando. A graça que nos fortalece. Ela é capaz de nos fazer suportar. Todos temos essa missão. E a graça do Senhor nos fortalece para isso. Para concluirmos, no versículo 11, 12 e 13, Paulo apresenta um desfecho que, se compreendermos, vamos também entender que podemos ter essa fortaleza, a fidelidade divina. Observe que no verso 11 temos uma condicional. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. No verso 12, encontramos mais uma condicional. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Porém, no versículo 13, temos algo incondicional. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sim, o Senhor prometeu e ele cumpre o que promete. Glória a Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quem é esse Cristo Jesus que nos garante o fortalecimento?
É aquele que veio sem pecado, viveu entre nós, pregou uma forma de vida, sofreu, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sempre disposto a conceder salvação e também essa graça que fortalece. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos revista dessa graça, que venha nos fortalecer nele mesmo, para que possamos viver uma vida que seja agradável a Ele. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela reflexão desse estudo, Deus. Senhor, e quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos revestir, Senhor, dessa graça que nos fortalece. Pai, nos dá força, Senhor, para permanecermos nos teus caminhos. Firma os nossos passos, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha, Pai, sondar os nossos corações. Que o Senhor nos transforme, Senhor, para que sejamos agradáveis a Ti, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos envolva, nos revista, Deus, com a Tua presença. Pai, que o Senhor venha blindar a nossa mente, que o Senhor venha guardar o nosso coração, ó Pai. Senhor amado, cada um de nós, Senhor, tem a missão de levar a Tua palavra, seja para os nossos companheiros, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, aonde for, Senhor, até na fila da padaria. Senhor, cada um de nós tem essa responsabilidade de levar a Tua palavra. Deus amado, que o Senhor venha, Pai amado, nos dar a força, a coragem, Senhor, que precisamos, Deus, para pregarmos o Teu Evangelho. Venha nos fortalecer, Senhor, a fim de que possamos suportar as tentações. Venha nos fortalecer, Senhor, a fim de nos lembrarmos, ó Deus, de onde está a nossa esperança. Senhor, a fim de nos lembrarmos de Cristo ressuscitado dentre os mortos, ó Pai. A fim, Senhor, de nos fazer suportar, Senhor, os sofrimentos por amor de Cristo, ó Deus. Senhor amado, nos fortalece, Senhor. Faz de nós um povo forte, Senhor, para o louvor da Tua glória, ó Pai. Deus, aqueles que estão dispersos, Senhor, aqueles que estão dormindo o sono da indiferença, que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha fazer acordar, ó Deus. Pai, que a Tua palavra venha nos confrontar, nos impactar, Senhor, nesse momento, ó Pai. Que não venhamos, Senhor, sair desse momento da mesma maneira que começamos, Pai, mas que venhamos refletir, Senhor, no para que estamos vivendo, o que estamos fazendo, Senhor, com todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Se temos vivido para nós mesmos, Senhor, se estamos tão focados em nós mesmos, a ponto de negligenciarmos a Tua palavra, negligenciarmos o Teu reino, Senhor, as Tuas obras, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, nos garante que se buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, o Senhor nos dará todas as demais coisas. As nossas necessidades serão supridas, Senhor. Deus amado, não nos deixe inverter as coisas. Senhor, realinha as nossas prioridades, ó Pai. Que venhamos Te amar acima de todas as coisas, Senhor, acima de tudo, ó Pai. Que venhamos temer o Teu nome, Senhor. Faz de nós um povo diferente, ó Deus. Faz de nós um povo forte, Senhor. Ó Pai amado, e desde já eu Te agradeço, Senhor, porque bem sei que Tu tens feito algo no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Então é isso. Tentei não me alongar muito, mas já se foram 40 minutos. E em breve estarei divulgando as outras lições. Pretendo ainda nessa semana, mas Deus sabe, né? Esteja atento ao grupo e que Deus nos abençoe, tá bom? Um beijo, fiquem na paz.